Pode aplaudir que o programa da tarde está chegando na sua tela comigo, com Ticiane Pinheiro. Boa tarde. E grande elenco. Vamos começar com a patrulha do consumidor, né? Prestação de serviço. Hoje tem, além do peso, e nós vamos descobrir o que houve com o Cleiton, que não apareceu ontem. A doutora Rosa falou que ele estava doente, mas vamos saber detalhes hoje da situação de saúde do Cleiton. E agora vamos falar do caso da Lislene, que é nossa telespectadora de Brasília e que fez aquilo que a gente está recomendando para você aí de casa. Você pode fazer também. Ela mandou um vídeo pelo R7 para a gente, denunciando que a mãe dela, a dona Luciene, que está com câncer na boca, precisa de uma cirurgia urgente, mas não está tendo o atendimento que merece e precisa. Há 5 meses ela espera pelo atendimento. 5 meses. A dona Luciene tem que tomar morfina a cada 4 horas para aliviar as dores que ela está sentindo. Então presta atenção nesse vídeo, que a partir dele nós vamos entrar nesse caso na Patrulha do Consumidor. O Celso Russomano está em Brasília e já vai chegar com a gente aqui. Vamos ver o vídeo. Desde novembro de 2014, a senhora Luciene Martins de Oliveira espera por uma cirurgia urgente para tratar um câncer de boca diagnosticado em julho do ano passado. Desde julho do ano passado, eu descobri que eu tinha câncer. Eu de lá pra cá, só ia tomando remédio. Já marcaram a cirurgia, desde novembro e não me chama. Eu já estou com os exames, tá tudo já vencido. Vou ter que refazer tudinho, se for fazer um dia de cirurgia, né? O hospital de base alegou que não poderia fazer a cirurgia da minha mãe por não ter equipamentos, medicamentos e nem o fio que eles usam para fazer a costura. E que minha mãe precisaria de tomar um antibiótico fortíssimo por ser uma cirurgia de boca, onde tem proliferação de bactérias. Então esse medicamento não estava disponível na rede pública. Diante da situação, a família entrou com um processo no Ministério da Justiça. O juiz ordenou que fizesse a cirurgia da minha mãe. Deu 20 dias para o GDF fazer a cirurgia, mas até hoje nada. O governo do Distrito Federal entrou com um recurso alegando que não poderia fazer a cirurgia da minha mãe por falta de verbas. E o juiz ordenou que a minha mãe também mostrasse as provas que ela precisaria fazer a cirurgia. Sem conseguir realizar a cirurgia, a saúde da dona Luciene piora a cada dia. A saúde da minha mãe está muito comprometida. Minha mãe tinha 52 quilos, hoje ela está com 36. Foi até colocado uma sonda nasoenteral nela, mas entupiu devido à demora também. Foi retirada. Hoje ela toma só um suplemento de nutrição, tá? Que a Secretaria de Saúde fornece. Ela toma pelo canudinho e ela não dá conta de se alimentar com comida, com a nutrição mesmo caseira não tem como. E está tomando muitos remédios, tá? Toma morfina de 4 em 4 horas, toma remédio para o estômago aguentar. O corpo dela pipocou todo por conta da morfina. Tá difícil, muito difícil mesmo. A nossa família está sofrendo muito. Ela só tem eu e minha irmã de filhas, nós estamos sofrendo muito também, tá? Inclusive eu também tenho problemas psiquiátricos, tô me aguentando, porque está muito difícil vê-la nesse sofrimento e sabendo que ela está num câncer já T4, terminal. É muita dor que a gente está sentindo, querendo que ela faça uma cirurgia para ver se ela melhora e o câncer avançando, que cada vez que passa está avançando, está sangrando a boca dela, coisa que não sangrava, agora está sangrando. E a gente está de mãos atadas. Já saímos aqui de Brasília, fomos para outro estado tentar tratamento. Já entramos na justiça, já pedi 1001 favores e até agora nada.
A nossa última esperança, Celso, é você aí no seu programa do Patrulha do Consumidor para nos ajudar. Te peço, encarecidamente, nos ajude, que a gente não aguenta mais essa situação. Vocês viram o apelo que ela fez? Isso não foi só uma entrevista, isso foi um desabafo e um apelo ao mesmo tempo, um desespero estampado no rosto dessa senhora. Ticiane. Pois é, 9 meses esperando por uma cirurgia, imagina, um atendimento. E ela falou uma frase que resume bem. Ela disse assim: a doença vai avançando a cada dia e a gente de mãos atadas. Por quê? Porque eles dependem, essa família depende do hospital público. Ela não pode pagar por um tratamento. E a doença já está num estágio muito avançado. Por isso, nós decidimos hoje convidar o nosso consultor para esses assuntos de saúde, o Dr. José Carlos dos Santos, antes da gente conversar com as pessoas e com o Celso Russomano, para quem ela fez esse apelo, inclusive nominalmente. Dr. José Carlos, a situação dessa senhora é reversível? Primeiro, boa tarde, Brito. Boa tarde, Tice. Boa tarde. Celso aí em Brasília, senhores. Bom, pelo que ela já comentou, o câncer está classificado de T4. T4 quer dizer o seguinte... Terminal, ela falou, né? Ele está né? superficial, já atingiu o subcutâneo e já atingiu o tecido muscular. É uma área pequenininha, porque é no assoalho da boca o tumor. Então não é uma área de pele que eu posso ressecar maior. Aqui eu tenho alguns limites, algumas limitações pelo espaço. É uma cirurgia delicada que ela precisa. É uma cirurgia delicada porque é pequena, mas tem que fazer ontem. Nós já estamos falando de algo que está crescendo desde o ano passado. Pois é, ela falou que foi diagnosticada em julho do ano passado, né? Então, passaram 9 meses e até agora nada. Então, 9 meses de um tumor, no caso dela é um carcinoma espinocelular. Dos tumores de pele de mucosa, normalmente a gente tem o espinocelular e o basocelular. O basocelular é de crescimento lento, arrastado, você pode programar, mas o espino não pode, ele é de crescimento razoavelmente lento. Você viu o peso que a paciente tem hoje, porque ela não consegue comer. Ela usa o canudinho ali, ó. Ela estava com e sonda. Os remédios, muitos remédios. Ela estava com sonda, tiveram que tirar, que entupiu. Aí cada vez que você tirar uma sonda dessa num tumor aqui na boca, fica mais difícil passar. Hoje ela está tomando por canudinho. Ela está usando por dia 6 comprimidos de morfina. Nossa. Isso para suportar dor. Por quê? Eu não tenho como, vamos dizer, eu estou com dor no braço, eu paro o braço aqui. Agora a língua, se eu falar, para engolir a saliva que eu produzo, eu mexo a língua o tempo todo. Portanto, a dor vai ser estimulada 24 horas por dia. Essa é a situação dessa senhora que nós conhecemos na reportagem aí. Imagina a filha que diz que tem já problemas de depressão e está vivendo essa fase agora, que não sabe o que vai acontecer amanhã com a mãe dela. Chegou a hora da gente conversar com o Celso Russomano em Brasília, porque é inadmissível que o ser humano seja tratado dessa forma pelo sistema público de saúde. Mas é um fato que está acontecendo e que essa cirurgia tem que ser feita o mais rápido possível. Era para ontem, como disse o Dr. José Carlos, né, Celso? Boa tarde. É verdade, Brito. Era para ontem. Infelizmente, isso nunca acontece. Toda semana o pessoal diz, olha, a semana que vem, a semana que vem, a semana que vem. E essa semana que vem nunca chega. Aí eles foram à justiça. E vocês podem ver aqui que o juiz determinou, olha só o que ele fala aqui, para ver como é que está o governo, quer dizer, os governos de uma maneira geral, né? Defiro antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o réu submeta a autora ao procedimento cirúrgico para tratamento de lesão em assoalho bucal, como colocou o Dr. José Carlos, né? Carcinoma, tá aqui, ó, ele explicou, espinocelular, no Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça cobertura do procedimento em algum hospital da rede particular, tudo no prazo de 20 dias. 23 de fevereiro de 2015. Cumpriram? O governo do Distrito Federal cumpriu? Não, agora, Brito, Tice, todos que estão nos assistindo, doutor José Carlos, agora não se cumpre mais decisão judicial.
Nem isso. Nada. Eles recorrem na justiça, descumprindo o que diz a lei. Olha só, o governo do Distrito Federal recorre descumprindo o que diz a lei. Olha só, lembra que a gente falou dos 60 dias, da lei 12.732, que estabelece 60 dias para tratamento, olha, para tratamento de câncer, olha só. O paciente com neoplasia maligna tem o direito de submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde no prazo de 60 dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico. Isso aconteceu em agosto do ano passado, né? Então não aconteceu, na verdade o cumprimento da lei não foi feito, né? O diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrado em prontuário único. Olha só, os pacientes acometidos por manifestações dolorosas, que é o caso dela, para uma pessoa estar tomando, como foi colocado pelo Dr. José Carlos, morfina, 40 miligramas, 6 comprimidos por dia, de 4 em 4 horas, é o máximo do que ela pode tomar. É porque a pessoa já não aguenta mais a dor. É o remédio mais forte. Eu gostaria até de ouvir o Dr. Zé Carlos em relação à morfina, né, 40 miligramas que ela está tomando. Nossa. Celso, a morfina é aquela carta na manga que nós temos. Eu vou usar uma sequência de analgésicos, não deu mais, eu parto para morfina. Mas daí não dá problema no estômago ou no fígado, né? O único problema da morfina é a dependência. Ela dá uma dependência rápida. Aí você cada vez vai precisando mais dela. E ela só diminui a dor. Ela não só serve diminui, como não é tratamento para resolver o problema. É um tratamento paliativo, estou reduzindo a dor, permitindo que o paciente permaneça estável. Suporte. Mas assim, eu acho que eventual efeito colateral eu reduzo com a solução do problema. Ela está usando a morfina há tanto tempo porque não estão resolvendo o problema. Daqui a pouco nem a morfina vai fazer efeito, né? Porque mais. O corpo se acostuma com aquele medicamento. Agora, o Celso, fica aqui um pouco uma dúvida minha, porque assim, se o hospital aí em Brasília não está dando conta, né? Está falando que não tem vaga semana que vem enrolando a nossa consumidora. Poderia, por exemplo, como é conveniado ao SUS, mudar ela para um outro estado, para um outro hospital, porque a filha dela falou até no VT que isso aconteceu, elas tentaram, né? Ô, Ticiane, colocando um pitaquinho no que você está dizendo, essa decisão judicial manda que seja feito isso em outro hospital e até num hospital particular, só que o governo lá do Distrito Federal falou que faltam verbas, porque essa conta alguém vai ter que pagar. Então nós estamos discutindo, não é a saúde, a situação gravíssima dessa pessoa, nós estamos discutindo quem é que vai pagar a conta, né, Celso? Pois é, mas aí o governo tem que se virar. O governo tem que pagar a conta. Não importa se o governo assumiu recentemente e pegou uma conta. Tem que cumprir uma conta aí, vários pagamentos atrasados, falta de pagamento para funcionários públicos e uma série de outras coisas. Mas tem que cumprir a decisão judicial. Decisão judicial a gente pode discutir, mas tem que cumprir. Tem que cumprir. Enquanto isso, eles recorrem, ou seja, recorrem para não salvar a vida de uma pessoa. De uma pessoa que nesse momento está pele e osso, porque não consegue comer. A situação dela é gravíssima, a dor é absurda. Para você ter uma ideia, Brito e Tice, morfina é dada na guerra quando a pessoa perde um membro, perde um braço, perde uma perna, para aguentar a dor. Então, o que eles dão? Eles aplicam morfina. Quer dizer, o máximo, como colocou o Dr. Zé Carlos, é o máximo do que se consegue. É a carta na manga para evitar a dor. Ela já está tomando o máximo do que pode ser tomado e não resolve o problema. Ela já está viciada na morfina. Pois é. Agora, Celso, a saúde pública não está enquadrada nos direitos do consumidor, no código? Tá. Agora, antes de mostrar isso que você está me perguntando, que a pergunta é muito boa, olha só o que diz aqui, olha. Os pacientes acometidos de manifestações dolorosas consequentes de neoplasia maligna terão tratamento privilegiado e gratuito quanto ao acesso às prescrições de dispensação de analgésicos e etc. Bom, o problema é o seguinte aqui. Aqui diz o seguinte, que o descumprimento, isso é a lei que estabelece o tratamento para as pessoas com câncer em até 60 dias.
o descumprimento desta lei sujeitará os gestores direta e indiretamente responsáveis às penalidades administrativas. Eu quero saber quais as penalidades administrativas que serão imputadas aos diretores dos hospitais, ao secretário da Saúde do Distrito Federal por não cumprimento de uma decisão judicial e pelo não cumprimento da Lei 12.732. Então, eu gostaria, inclusive, antes de a gente ligar para a Secretaria de Saúde, para o Hospital Universitário, eu gostaria de chamar essa senhora, a Lislene, que a é... filha. Pode vir aqui, dona Lislene. Ela vem com... e a dona Luciene, por favor, fica aqui do meu lado, tá? Para a gente conversar um pouquinho. Ela tá com dificuldade, está andando aqui com uma bengala aqui, tá com muita dificuldade para se locomover, dada a fraqueza que ela tem. Inclusive, eu gostaria, puxa, por favor, puxa a cadeira para ela ficar sentadinha aqui, para ela não ter que ficar de pé, por favor. É muito sofrimento para uma pessoa só, né, precisando de atendimento. Vocês já tentaram de tudo para resolver o problema? Já tentamos de tudo. Quantas vezes vocês foram até uma junta médica para resolver esse problema? Fala bem pertinho no microfone. 2 vezes, na mesa redonda, que são vários médicos. Tá, então, na verdade, são uma junta médica. E o que eles disseram quando vocês estiveram lá, mesmo depois da decisão judicial? Que eles queriam muito fazer, né, a cirurgia, mas não tem equipamento, não tem material, não tem nem linha de costurar a minha mãe, se for fazer a cirurgia. Não tem linha? Linha. Doutor José Carlos, está vendo como está o Sistema Único de Saúde em Brasília? Olha, como diria o seguinte, isso é um chute nos Países Baixos. É um absurdo dizer que eu não tenho uma sutura. Doutor José Carlos, esse hospital de base de Brasília não é um hospital onde Tancredo Neves, exatamente, lá atrás, foi atendido? Foi o primeiro hospital que atendimento do Tancredo Neves. Depois ele veio para São Paulo. É um hospital famoso, reconhecido, né? Mas, Celso, nós estamos falando de coisa assim, você não tem o fio de sutura. Como eu falei, é uma cirurgia numa área pequena, que eu vou ter o cirurgião, com a sua vai ressecar, suturar o que ele puder. Não estou falando de um transplante, não estou falando de uma prótese, eu tenho que comprar uma grande coisa. Nós estamos falando de uma cirurgia e cada dia... Vai ficando mais urgente. Agora, é uma cirurgia longa, é uma cirurgia que demora muito tempo, precisa de uma equipe grande, precisa de um conhecimento assim único. Como é que é essa cirurgia? A equipe não é muito grande porque não cabe na área. Eu vou abrir a boca e fazer a ressecção do tumor. Como que chama o especialista nisso? Otorrino. Otorrino. Então, é um otorrino, cirurgião. Às vezes tem algumas especialidades, o pessoal chama de cirurgião oncológico. É o que faz a cirurgia oncológica para uma área de ressecção. Então, é um campo pequeno, mas tem que fazer. Quanto tempo leva uma cirurgia dessa? Desculpa. Por volta de 3 horas. 3 a 4 horas. Cirurgia que a gente pode dizer que é delicada. É delicada, mas era delicada 8 meses atrás. Agora é super delicada. Super delicada. Eu estou vendo que a dona Luciene tem que sentar, ela está ficando fraca, está emagrecendo, né? É verdade. Olha só, a Tice me fez uma pergunta a respeito da obrigação dos serviços públicos, né? Isso começa no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, né? Quando a gente estabelece nessa relação entre consumidor e fornecedor, o que é fornecedor, né? Então, para que as pessoas não tenham dúvida de que os serviços públicos estão enquadrados no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, olha só o que diz o artigo 3º que define o que é fornecedor. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica pública ou privada. Então, os entes públicos, administração pública direta ou indireta, através da saúde, segurança, educação, estão enquadrados no Código de Defesa do Consumidor. Então, diz aqui, na Política Nacional das Relações de Consumo, né, que deve existir racionalização e melhoria dos serviços públicos. E isso não acontece. Cada vez está pior. Aí, diz no artigo 6º, para vocês verem quantas vezes se fala sobre serviços públicos, dos direitos básicos do consumidor,
adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. E para não deixar dúvida nenhuma, o artigo 22 estabelece: os órgãos públicos, por si ou por suas empresas concessionárias, permissionárias ou sobre qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e quanto aos essenciais contínuos. No caso de descumprimento total ou parcial das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e reparar os danos causados na forma prevista neste Código. Incrível! Com tudo isso que a lei estabelece, com a lei que estabelece o atendimento em 60 dias das pessoas com câncer, com a decisão judicial, eu gostaria de saber por que o hospital universitário não cumpre. Vamos ligar lá, por favor? Estamos ligando lá, porque Celso. Não dá pra gente aceitar esse tipo de coisa ver uma pessoa tá sofrendo desse jeito. A lei que você mostrou aí está dizendo que tem que ser ressarcida a pessoa, que tem que se responsabilizar pelo prejuízo. Mas o prejuízo aí é a própria vida. A pessoa está definhando. É o dia a dia. Agora atendeu o hospital. Exatamente. Não atendeu. Mas Alô? nós estamos ligando lá. Não, tá, ainda não, viu, Brito? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Como é que essa família vai ser ressarcida, compensada do jeito que essa senhora está ficando? Quer dizer, depois que aconteceu o pior, aí não adianta. Não, tem que tomar providência antes. O e-mail que nós recebemos, o e-mail dessa família, ele me deixou extremamente entristecido, né? Enquanto a gente está ouvindo o toque da ligação, olha lá. Olá, meu nome é Lislene, tenho uma mãe, que é a Lucilene, e aí conta que ela está em estado crítico. No final, ela diz o seguinte, olha, em duas mesas redondas, eles disseram que ela teria prioridade devido à gravidade do caso. E até hoje nada de me ajudarem, né? Quero ter a minha mãe viva e se demorar muito mais, ela não aguenta de dor. Um abraço, minha mãe, que pediu para que eu escrevesse a vocês, pois ela assiste todos os dias o seu programa, aprendeu vários artigos do Código de Defesa do Consumidor, aguardo resposta. Então, é uma pessoa pedindo ajuda depois de ir à justiça pelo não cumprimento da lei. É um absurdo, viu? Um absurdo Brito. total. Desde o dia 23 de fevereiro, como o Celso mostrou, tem uma decisão da justiça mandando que seja feito tratamento, cirurgia, tudo que precisa para essa senhora. E não foi feito, e nem no hospital particular, porque tem que fazer com urgência. Então a gente está ligando no hospital que ainda não atendeu. Pelo jeito, o serviço de atendimento por telefone... Também é ruim, né? Também não é dos melhores, né? E a gente vai voltar nesse caso aí, mas a patrulha não pode parar. Pois é, vamos continuar aqui falando de saúde, porque o Adriano, ele esteve aqui na semana passada pedindo ajuda da Patrulha do Consumidor, porque a filhinha dele foi diagnosticada com problema cardíaco muito grave. Aí o hospital onde a bebê estava não tinha como tratá-la e a criança aguardava uma transferência urgente. O programa da tarde saiu em defesa dos direitos da pequena Lívia e nós vamos conferir agora o que aconteceu. O motorista Adriano Delias Poste procurou a Patrulha do Consumidor após sua filha de apenas 44 dias ser diagnosticada com uma grave infecção. Ela nasceu dia 12 de fevereiro, normalzinha, linda, maravilhosa, só que teve que tomar banho de luz, que ela estava amarela. E no terceiro, quarto dia que ela estava tomando banho de luz, apareceu a infecção nela. A infecção que ela pegou da mãe dela. Só que até então tá tomando medicamento, só que no dia 19 constataram que ela tem problema no coração, internaram na UTI, entubaram ela, sedaram, e ela tá 30 e poucos dias sedada na UTI. 42 dias de dor, 42 dias de sofrimento para os pais. Para essa mãe é a sua primeira filha, Lívia. Isso, é a minha primeira filha. E foi uma emoção muito grande, né, quando ela nasceu, só que agora está sendo um sofrimento total. Porque ela precisa dessa transferência para um hospital especializado no coração e até agora a gente não consegue nada. A informação que vocês têm é que ela está naquela fila de transferência. Isso, na fila do CROSS. E desde o dia 6 ela está nessa fila e ela não consegue vaga. O Adriano, no dia 12 de outubro do ano passado, Dia das Crianças, ele perdeu
o filho que tinha 15 anos, o Lucas. O Lucas foi para um sítio da família, passou mal. O Lucas, que em criança também teve problemas cardíacos, acabou falecendo. Foi um choque. O Lucas morreu no dia 12 de outubro e a sua filhinha, a filhinha de vocês, nasceu no dia 12 de fevereiro. Isso. É tudo muito recente. Muito recente. 5 meses. 5 meses. Meu filho faleceu, minha filha nasceu. Foi uma perca muito grande. Ele também tinha um probleminha no coração, mas a médica já tinha liberado ele. Mas teve um mal súbito e faleceu. E minha filha nasceu, só que eu tô esperando uma vaga para ser transferida. O hospital fala que vai ser transferida, mas não tem 42 dias que é para ser transferida e não é transferida. E eu já tô desesperado. E a gente já tá entrando em desespero, né? Porque já era para ela estar operada, já era para ela estar se recuperando. E até agora ela tá esperando. O problema dela é grave, tá? E até agora ela tá esperando. Ontem mesmo ela já convulsionou. A médica falou que tá muito grave o caso dela, que ela precisa urgente de uma transferência para o hospital especializado no coração. No palco do programa da tarde, o doutor José Carlos dos Santos explicou a gravidade da situação. É uma cirurgia, mas tem que ser o quê? Um cirurgião cardíaco pediátrico. Claro. Então, restringir mais a boca do funil para fazer. Quanto mais rápido, melhor. Por quê? Esse lado esquerdo bombeando sangue de volta para o direito, o lado direito vai inchando um pouco. Ele vai ficando com a sua parede um pouco mais flácida. Então, eu tenho repercussões sobre a dinâmica do coração. Isso tem um limite, né, doutor? Eu tenho que fazer o mais rápido possível. Se ela precisa de uma cirurgia cardíaca, ela deveria ser transferida imediatamente, já que, de acordo com os laudos, e eu conversei bastante com o Dr. José Carlos, a infecção já foi estabilizada, ou seja, ela precisa agora da cirurgia cardíaca, está induzida a coma, né, com oxigênio, para tentar garantir a vida dessa criança. Aonde ela está? Estão fazendo o que precisam fazer? Estão fazendo. Mas lá eles não têm condição de fazer uma cirurgia cardíaca. Se não houver atendimento e se alguma coisa acontecer com essa pessoa, a família pode entrar com uma ação na justiça para que o Estado indenize essa pessoa pela falta do cumprimento à Constituição, que é dar saúde para as pessoas quando elas precisam. E nossa equipe entrou em contato com o hospital, que tentou explicar o caso. Nós queremos saber qual a dificuldade que vocês estão tendo para arrumar um hospital para cirurgia cardíaca, a fim de que nós possamos ajudar. Porque neste caso especificamente, nós estamos acompanhando o trabalho e vocês estão fazendo tudo o que vocês podem aí. O que a gente pode fazer para ajudar? Então, Celso, meu nome é Glaucio, eu falei com o pai da Karen, eu falei com ele ontem. Ele não me retornou hoje, né? E aí eu deixei um recado para falar com os pais, né? O que eu passei para eles, né? Estávamos realmente fazendo tudo possível e imaginável para salvar a vida dessa criança, foi solicitado vaga, né? Mas como existe uma fila de espera, tudo, né? E existem várias crianças nessa mesma situação, iria se demorar, né? Então, hoje cedo, né? Hoje foi regulado a vaga pelo Cross São Paulo, né? E o Cross liberou uma vaga para eles no Dante Pazanese para estar lá na segunda-feira, hoje de manhã. Resta saber se o hospital cumpriu o acordo e realizou a cirurgia. Boa tarde, eu queria agradecer ao programa da tarde, porque hoje eu consegui a transferência da minha filha, estamos aqui no Dante Pazanese, ela já está fazendo todos os exames e se não fosse por vocês eu não teria conseguido. Muito obrigada. Saúde para a Lívia, saúde para a pequena Lívia, recém-nascida, mas ela... Finalmente, hein? Agora a família pode respirar aliviada, se bem que tem todo um acompanhamento, Claro. Não é algo que você vai lá e conserta e pronto, Mas né? nós vamos mostrar aqui depois tudo certinho, né? Quando ela tiver novinha em folha. As pessoas têm que ser tratadas não como um objeto, não como um produto, elas têm que ser tratadas com carinho, tem que amadurecer essas relações aí. Não se pode botar um bebê numa fila de espera, um bebê que recém chegou ao mundo aí e já vai enfrentar uma dificuldade dessa. Pois é, ainda mais com um problema grave desse, Gravíssimo, cardíaco, de né? coração. Porque na outra ponta
tem a dona Luciene, uma idosa que também está enfrentando essa coisa de demora, de não ser atendida, de estar aí colocando em xeque a sua própria existência. E ela está lá no estúdio, sentadinha do lado do Celso Russomano. A gente ligou já nos 2 hospitais envolvidos aí, que não deram atendimento para ela em Brasília, mas infelizmente ninguém nos atendeu. Então, Celso, o negócio é ligar para a Secretaria de Saúde. O secretário de Saúde do Distrito Federal vai ter que dar alguma explicação para a gente, quem sabe resolver esse problema. O nome dele é João Batista de Souza. Celso. Exatamente, Brito. Vamos ver se a gente fala com o secretário, porque se a gente não consegue falar com os hospitais, eu estou recebendo informação aqui das duas que no final do ano passado o hospital de base ficou sem dar atendimento por telefone porque não pagaram a conta de telefone. É exatamente isso falando? Verdade. Final do ano passado não atendia nada lá porque não funcionava, não pagou a conta. Absurdo. Ó, é a situação que o governo passado deixou para esse governo, que também tem as suas obrigações, porque quem assumiu sabia o estado em que se encontrava a capital federal. É um absurdo que a cidade mais rica por habitante desse país, que é a capital de Brasília, a capital desse país, não tenha recursos para pagar as contas das pessoas aqui, viu? Você tem toda a razão. A saúde Olha só, tá tocando o telefone aí, né, em qualquer governo. Esse telefone que está tocando aí, o barulho... Exatamente. É o da Assessoria de Comunicação da Secretaria de Saúde daí, tá? De Brasília. Esperamos que alguém nos atenda lá. Difícil o pessoal atender o telefone, né? Falar. Olha aí. Que coisa estranha, parece que está tudo desligado. Pois é, acho que o pessoal está emendando o feriado já. Será? Pois não, é, secretário doutor João Batista Souza. O secretário é João Batista de Souza. Pois é, eu acredito que ele não saiba o que está acontecendo, né, Brito? Eu acho que eles não sabem e é por isso que nessa hora a gente pega eles meio que no contrapé, né? Porque ninguém está atendendo nem nos hospitais, nem na secretaria, nem na assessoria de comunicação. Eu vou aproveitar esse tempinho, enquanto não atendem lá, para falar com o doutor José Carlos aqui a respeito exatamente dessa demora. O senhor, assim, vendo de longe esse caso da dona Luciene, qual é o tempo que ela tem? Olha, Brito, eu não gosto, na minha vida clínica diária, eu tenho para não falar em tempo, porque eu estou achando algo. Mas o mais rápido possível eu tinha que ter feito. Já tinha que ter feito. Eu não estou falando o que eu tenho que fazer. Lá na época em que devia ser feito... Há 9 meses atrás, quando foi será que a cirurgia é mais fácil? Hoje? A cirurgia é menos delicada. Eu já tinha uma área menor. A recuperação ela não também estaria é mais fácil, com esse peso dela hoje. Ela teria uma melhor resistência. E a recuperação seria mais fácil, né? Com certeza. Porque ainda tem o Tudo que você pós-operatório. empurrar... Tiziano, eu vou usar uma comparação, que é o seguinte. Está demorando para eu fazer minha cirurgia plástica de redução de mama. Se ficar 1, 2, 3, 4 meses com a mama do mesmo tamanho, não vai acarretar risco para a tua vida. Mas nós estamos falando de câncer. Claro. Tudo que eu demorar, eu estou acarretando, facilitando a que esse risco vá crescendo. E ela teria que estar fazendo quimioterapia, radioterapia, alguma coisa Primeiro, você tem que ressecar. Acho que atenderam. Olá, Celso. Alô? Alô? Boa tarde. Alô? Boa tarde. É o Celso Russomano que está falando. Estou falando com a assessoria de comunicação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Está falando com a assessoria de comunicação. Boa tarde, é o Celso Russomano. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil, pela rede Record Televisão e para mais de 160 países. Eu estou aqui nos estúdios da Record em Brasília. Em São Paulo está o Brito Júnior e a Tiziane Pinheiro. Nós estamos acompanhados do Dr. José Carlos, que é médico, está acompanhando esse caso que nós estamos trazendo aqui. Nós estamos aqui com a dona Luciene. Ela tem câncer na boca, ela precisa de uma cirurgia. Ela procurou o hospital universitário, depois do hospital de base. Ela conseguiu na justiça uma liminar determinando o tratamento dela, já que ela está com câncer, ou seja, identificado através do exame de que isso está na boca dela desde agosto do ano passado.
mesmo com decisão judicial, mesmo o juiz determinando que pague até o tratamento para ela num hospital particular, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal não cumpre a obrigação, não cumpre liminar, não cumpre decisão judicial, não cumpre a lei que estabelece a obrigatoriedade do atendimento das pessoas com câncer em até 60 dias, que é a Lei 12.732. Eu gostaria de saber o que está acontecendo, porque ela está sentada aqui nos estúdios da Record em Brasília, até porque ela não consegue mais ficar de pé, tal é a dor que ela tem, tomando, inclusive, analgésicos pesadíssimos para garantir que ela consiga ter o mínimo de decência na vida dela. Está tomando morfina já, 6 comprimidos de 40 miligramas por dia. E aí os médicos dizem para ela que, inclusive, num laudo que eu tenho escrito aqui, que ela precisa da cirurgia urgente, mas que eles não têm como fazer porque nem sequer material para sutura eles têm no hospital. O que está acontecendo? Alô? Celso Russomano, nós estamos acompanhando o seu programa daqui pela Secretaria NASCOM, na Secretaria de Comunicação, e nós vamos apurar essa situação apresentada, nós estamos apurando essa demanda. Nós não vamos passar nenhuma informação por telefone, não adianta vocês ficarem ligando para a assessoria de comunicação, porque nós não temos autorização, nós não somos porta-vozes para gravar, nós temos pessoas que vão responder essa demanda via e-mail, como nós fazemos com todos os órgãos de imprensa que nos procuram, ok? Então, bom, assim, eu não quero saber como vocês fazem com outras pessoas. Eu quero saber do seguinte, aqui é a Patrulha do Consumidor, é o programa da tarde, e aqui nós ligamos sim para as pessoas e vamos continuar ligando quantas vezes for necessário para que a gente consiga resolver os problemas. Aqui não importa o que vocês acham, se vocês vão responder por e-mail, se vocês não vão, se vocês vão falar com a gente ou não vão. Se não me atenderem, eu vou pessoalmente aí conversar com o secretário da Saúde. Para mim não tem conversa. Eu tô aqui para defender os interesses da população. Então não interessa o que vocês pensam, interessa o que vocês façam. Vocês estão aí para cumprir a obrigação. Então é o seguinte, eu quero solução para o problema. Não quero que vocês falem com a gente, não. Eu quero solução para o problema dela. Me tragam a solução que eu não preciso falar com ninguém. Para mim é um desprazer falar com vocês, se vocês querem saber. Eu quero resolver o problema, tá bom? Tá bom? Boa tarde. Nossa. Tá ok, o mais rápido possível. Em quanto tempo? Em quanto tempo? Mal educada. Mal educada. É mal educada. Liga lá de novo. Liga lá, por favor. É isso aí, as pessoas quando não têm razão, quando elas não conseguem resolver o problema, quando elas estão com vergonha do que elas vêm fazendo, elas partem pro ataque, por isso tem essa educação. Pronto, disseram, orientaram essa moça a não dar explicação pro telefone e não participar de programas. Tá com vergonha, é porque é uma vergonha mesmo. Ela chegou lá e simplesmente despejou a explicação dela. Mas não é assim que se trata alguém, não é assim que se trata um programa de televisão. Assessoria de imprensa, a gente sabe responder, né, Brito? A assessoria de imprensa tem que ter essa comunicação, não é assim, por papel, escrevendo. Que isso, é saúde. Foi tratado assim. Você imagina o resto da população. Ela falou, não adianta vocês ficarem ligando. Como não adianta? Adianta sim, porque se a gente não ligar, se a gente não insistir, quem é que vai fazer isso pelo povo que precisa? Essas pessoas como a dona Luciene precisam da gente mesmo. Brito, é o seguinte, nós estamos tentando ligar de novo, eles não atendem o telefone. Então é o seguinte, eu vou pessoalmente ver isso, não tem problema nenhum. Eu não tenho dificuldade nenhuma em resolver os problemas que são trazidos aqui no programa da tarde na Patrulha do Consumidor. Se eles preferem que eu vá pessoalmente, eu vou atrás do secretário da Saúde. Ele vai ter que explicar. Se ele não quer me receber, na entrada ou na saída da secretaria, eu vou pegar ele, dentro do carro, atrás do carro. De qualquer jeito, eu vou pegar o secretário. Se não resolver com o secretário, eu vou atrás do governador Hollenberg, que eu tenho certeza que não está sabendo o que está acontecendo, porque ele é uma pessoa que é cumpridora das suas obrigações. Eu conheço ele porque foi deputado comigo, eu conheço bem o trajeto e a história dele. Então nós vamos atrás, não tem problema nenhum. Resolver o problema é com a gente aqui. Ela tem que ser submetida a uma cirurgia, tem que ser cumprida a liminar. Eu quero saber por que não cumpre no hospital particular, então, já que eles não dão tratamento no hospital público. Por que o hospital de base não atende o telefone? Por que o hospital universitário não atende o telefone? Que saúde pública que nós temos em Brasília? Que saúde é essa? É isso que eu quero saber. E eles vão me responder. Vão me responder por e-mail, de que jeito eles quiserem, mas vão responder, porque a obrigação deles é responder. Está no texto da lei.
A gente fica aqui também de São Paulo, a gente fica mordido, para usar uma expressão popular, quando acontece esse tipo de coisa. Porque é serviço público, a gente está pagando por isso, a gente quer ser bem atendido, quer ter carinho nesse atendimento aí, quer respeito no mínimo, né? Pois é, e a gente fica se colocando no lugar da Luciene, da família dela, o sofrimento dessa família. A gente só está aqui para ajudar, a gente não quer nada além dessa ajuda para que ela faça a cirurgia, somente isso. Eu vou desejar boa sorte para dona Luciene, para a filha dela, a Lislene, porque esse caso não vai ficar assim, com certeza nós vamos achar uma saída para resolver esse problema. Nem que a gente tenha aqui mais uma vez, né, doutor José Carlos Celso, apelar para as pessoas que trabalham com a gente, na produção, porque nós não vamos deixar essa senhora definhando do jeito que ela está, sem atendimento, com 9 meses de atraso. Ah, não vamos mesmo. Mas olha, cada um de nós acha que o problema que a gente tem é o maior problema do mundo. E nem poderia ser diferente. Umas pessoas têm um problema desse tamanho que a gente viu agora aí, do câncer, da doença que vem, que avança e ela não pode fazer nada porque depende do serviço público. E outras pessoas, como essa que a gente vai apresentar agora, o nome dela é Joyce, têm problemas que para nós, eles parecem pequenos perto de uma doença assim. Mas presta atenção na história. Mas é um problemão. É um problemão para ela. Ela preparou tudo com cuidado para o grande dia da vida dela, que ia ser o casamento. Uma limusine contratada para levar a Joyce até o local da cerimônia. Limusine, olha que maravilha. Bacana, aquele grande dia, né? O dia do sonho realizado. Só que o motorista do carro, da limusine, ele se perdeu no caminho. E aí, ela chegou com 2 horas de atraso. Não acredito, o noivo achou então que ela tinha fugido. Pois é. Para piorar, a Joyce teve que fazer parte desse trajeto aí até a cerimônia, até o casamento, né? Teve que fazer a pé, porque a limusine não conseguia completar o percurso. Nossa. Então vamos fazer o seguinte, vamos entender, doutor José Carlos, assiste isso, vamos ver, vamos entender direito essa história aí na reportagem do nosso patrulheiro, o Carlos Cavalcante. Nós da Patrulha do Consumidor estamos no bairro de Hermelino Matarazzo, que fica localizado aqui na zona leste de São Paulo. Viemos até aqui atendendo a solicitação da consumidora Joyce Reis da Silva, que casou no dia 6 de dezembro do ano passado. A Joyce nos explicou no e-mail que teve uma série de transtornos com a contratação de um serviço de limusines que opera aqui na capital paulista. Ela vai explicar melhor essa história, que resultou num atraso inicial de meia hora, depois mais 2 horas de atraso, e por conta disso ela pediu a nossa ajuda. Porque o casamento dela e do Anderson teve toda a preocupação, né? Vocês se prepararam para essa festa, uma festa que teve o dia da noiva, e você, num primeiro momento, marcou um horário com a empresa, com a Exotic Diamonds. Que horário você marcou num primeiro momento? Então, a primeiro momento, quando eu fechei o contrato com ele, eu marquei para as 18h45. Depois eu fui ver, eu ia ficar muito tarde para poder estar chegando lá pela distância, né? Então, eu marquei com ele novamente para as 18h15, mandei um e-mail para ele, também liguei para reforçar o horário. Porém, ele chegou lá por volta das 18h40, 18h45, a gente estava saindo de lá. Tá certo. Por que essa preocupação dela? Porque ela se casou. Uma cidade que fica aproximadamente 40 minutos do local onde ela estava. Só que esse percurso, que deveria ser feito no máximo em 40 a 45 minutos, demorou 2 horas. Segundo você, o motorista se perdeu? Isso, ele se perdeu, né? Quando a gente chegou lá no centro de Arujá, ele se perdeu. Ele ficou dando voltas lá próximo da Dutra, e depois, quando eu fui ver, a gente estava no meio do mato, na estrada. Se eu não me engano, essa estrada era a estrada da Penha, inclusive, tinha só mato. E ele perdeu, o GPS perdeu o sinal, né? Então ele não tinha um GPS adequado para poder fazer o trabalho dele. Agora, Joyce, dentro da limusine, só você, uma acompanhante, uma moça que queria fazer as filmagens, fazer um make-off, e o motorista. E você preocupada, você olhava para um lado para o outro, mato. Exatamente. Nós duas estávamos lá atrás, né, do carro, e ele estava no banco da frente. Então a gente não tinha acesso, né, a falar com ele, mesmo também porque o microfone que fica dentro da limusine estava quebrado. Então não tinha como a gente falar. Então, tanto é que quando ocorreu, eu vi que ele estava perdido, então ele ficou perdido por volta de 2 horas, aí a gente só conseguiu chegar até o local porque o noivo foi atrás, né, o meu marido. Então ele buzinava
parava e o cara não parava, né? O motorista não parava. Então eu peguei, comecei a gritar e a mulher que ia fazer a filmagem do meu casamento, estava dentro do carro comigo, começou a bater na limusine para poder ele parar e seguir o meu marido. E a preocupação da Joyce é a seguinte, ela gastou R$ 1.690. Um detalhe, ela terminou de pagar agora, cumpriu o acordo, tudo direitinho. E normalmente o que a noiva sonha, o glamour. Ela queria chegar e as pessoas iriam aplaudir e etc. Só que nada disso aconteceu porque ela ainda teve que andar um pedaço enorme a pé. Né? De salto alto, com a roupa de noiva, você teve que andar um pedaço ainda até o local do sítio. Então faltou, segundo você, uma avaliação, uma análise, né? Que eles fossem no dia anterior, pudessem ver se a limusine chegaria ou não até onde você queria. Exatamente. Quando chegou até o local, a limusine não conseguiu me deixar até a porta. Então, teve a distância mais ou menos de 100 metros, eu tive que ir andando. Nós vamos entrar aqui na Casa Joyce para que a gente possa ligar para essa empresa, para Exotic Diamonds, para que ela explique o problema, para ver que solução que eles vão dar para o caso dela. Marco, eu não sei, eu sou a Joyce, eu casei o ano passado, no dia 6 de dezembro. E aí eu contratei o seu serviço, eu não sei se você se recorda, eu fui uma noiva que casou em Arujá e vocês até se atrasaram, o motorista se atrasou 2 horas, eu não sei se você se recorda desse caso. Não, eu recordo do seu casamento, agora eu só não concordo com o atraso do motorista. Ele chegou lá com 15 minutos de antecedência do horário marcado para início, mas vamos lá. Então, ele chegou com 15 minutos de antecedência. Do horário marcado por vocês, sim. Não. Eu marquei com vocês para as 18h15 para ele chegar no salão primeiro, né? No salão que fica aqui próximo da minha casa. E às 18h15 ele chegou lá no salão, era 18h40. Nós saímos de lá às 18h45 e depois nós íamos para o sítio que fica em Arujá. E você se lembra muito bem que meu marido ligou para você de lá, porque estava perguntando onde que estava o motorista, porque que estava atrasando. E ele chegou lá comigo às 21 horas e eu queria saber o que foi que aconteceu, por que teve isso, entendeu? Porque vocês não me deram mais depois nenhum suporte, entendeu? O contrato nosso, você tem em mãos, está agendado para 18h45, você pode analisar no seu contrato, assinado por mim e por você. Então o carro chegou bem antes do horário, foi agendado por você, foi 18h45, como ponto escrito em nosso contrato. Na hora, o motorista, segundo informações dele, ficou aguardando a chegada de uma amiga sua para poder sair e por isso teve o atraso. Na ida lá, teve aquele erro do caminho, inclusive ele parou, perguntou para você, ele não estava, o GPS saiu do ar, a empresa cumpriu o combinado e chegou até aonde não poderia chegar com o veículo para te deixar o mais próximo possível do altar. Então, eu estou entendendo aonde se quer chegar, né? Então, porque assim, aonde eu quero chegar é que eu gostaria da devolução, entendeu? Porque assim, vocês não fizeram um serviço bem prestado para mim, entendeu? Porque vocês, sem contar que quando chegou lá, eu tive que descer do carro e andar 100 metros, mais ou menos, para chegar até o local. O glamour do casamento não teve. E outra coisa, eu liguei para vocês depois disso, para fazer a reclamação, você não deu um pingo de importância, porque o meu marido que ligou, entendeu? E eu pedi a nota fiscal para vocês não me deram a nota fiscal, entendeu? Deixa eu ser sincero e breve com você, não vai haver devolução do valor. Então tá, Marco, eu vou procurar meus direitos, eu só vou pedir depois, vou ligar para você depois novamente, para você passar para mim por e-mail, pelo menos a minha nota fiscal, por favor. Tudo bem. Você ficou muito chateada, né? Você não esperava esse tipo de atitude, né? Não esperava. Bom, o que a Joyce quer é um direito dela que não foi entregue, é a nota fiscal. A nota fiscal deveria ter sido entregue. Ela que, aliás, pagou o restante daquilo que ela devia na mesma noite do casamento, logo depois da festa. O rapaz da limusine disse, eu preciso levar o dinheiro de volta, eu preciso passar o cartão para que tudo fique resolvido. Só que, infelizmente, até agora, ela continua tentando resolver essa situação. Nós voltamos ao palco. E se você em casa tem um problema, nós vamos atrás da solução. Carlos Cavalcante para a Patrulha do Consumidor. Tenta imaginar, se você tem alguma dificuldade para entender por que uma pessoa fica nervosa num dia como esse, tenta imaginar a situação. Já é um dia de nervosismo, que ela vai casar.
É o grande dia, a realização do sonho. Mas aí começa a acontecer essa sucessão de problemas aí. Olha só, ela saiu às 6:45 do salão de beleza e chegou lá na igreja um dia casar às 9 horas da noite. Então foram mais de 2 horas dessa atrapalhada toda que vocês viram aí. Os convidados já ficando também, assim, se perguntando o que está acontecendo. Né? Famílias já nervosas. Imagina o noivo, imagina a situação do noivo, gente. E ela vivendo uma verdadeira aventura na limusine. Apertem os cintos porque a noiva sumiu, foi o que muita gente pensou. E aí, não foi de graça não, ela pagou R$ 1.690. Pois é, ela está aqui, vamos falar com ela, Brito? Tem que falar com ela, porque ela está com toda a razão de reclamar. Não é possível, contrata uma limusine e não tem nem glamour nem clima no casamento. Pode ficar em pé, por favor. Ô Joyce, você pagou R$ 1.690? Você pagou à vista? Não, eu paguei no cartão de crédito parcelado em 3 vezes. E aí eles não te deram nota fiscal? Não. Quando eu fui marcar com ele para poder conhecer a limusine e tudo, e fechei com ele, a primeira vez eu dei uma entrada, né? E aí eu paguei no cartão de crédito também. Mas daí você pediu a nota fiscal ou não? Sim, ele me passou na mesma da hora, né? Passou por e-mail. Aí, quando foi no dia do casamento, eu tinha que terminar de fazer o pagamento. Tanto é que, quando ele chegou no salão, a primeira coisa que ele veio me pedir foi para efetuar o pagamento, né? Então, eu efetuei, como havia o acordo, né? Que foi isso que aconteceu. Até porque você ficou com medo, se você não pagasse da limusine, dar algum problema e não... Exatamente. Ô, Joyce, essa é a igreja onde você casou. Qual é a distância desse salão de beleza? É muito longe, não? 40 minutos. 40 minutos da minha casa Ele até Arujá. 2 horas e 15. Exatamente. Porque o GPS sumiu. Isso. Quando chegou lá no centro de Arujá, ele errou a entrada e percorreu lá na Dutra novamente. Aí, de lá da Dutra, ele já entrou em outro lugar. Imagina o estado dessa noiva, né? O que você dizia na hora? Aí eu fiquei muito nervosa. Moço, não é aqui, moço. Não, porque não dava para mim falar com ele. Porque como a limusine ela é muito comprida e o interfone dentro do carro não estava funcionando, Nossa. né? Então, eu ficava conversando com a fotógrafa, né? Que fez o make-off comigo lá no salão. Eu ficava conversando com ela. Nossa, ele está demorando demais. Aí, toda hora, eu abaixava o vidro do carro, né? Para poder ver onde que a gente estava. E toda hora, quando eu abaixava, só via só mato. Aí eu, ai, meu Deus. E eu me tremendo, apertada para ir no banheiro. Olha. E, nossa, muita situação. E sem contar que o meu celular ficou sem sinal, porque eu queria ligar para ele, né? Para poder avisar, mas também perdeu o sinal, meu celular. E vestida de noiva. Pois é. Sim. Imagina o desespero dela, né? Mas eu espero que isso não tenha perdido o brilho todo do seu casamento, viu? Agora, Celso, a minha pergunta é, ela pagou, não deram nota fiscal. Isso é correto, Celso? De jeito nenhum, Tice. Olha, falta de nota fiscal caracteriza crime contra a ordem tributária. E a legislação em vigor estabelece, eu vou mostrar para vocês, inclusive, a lei, olha. Lei 8.137, de 27 de dezembro de 1990, tipifica os crimes contra a ordem tributária, tá? E aí diz o seguinte: negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente relativo à venda de mercadoria ou prestação de serviço, que é o caso, olha, prestação de serviço, né, efetivamente realizada, e ela foi realizada, ou fornecer em desacordo com a legislação, pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Não é nem detenção, é crime apenado com reclusão, é pesado. Então tem que entregar nota fiscal para qualquer serviço efetuado ou para qualquer fornecimento de produto. Tem que entregar nota fiscal. É proibido não entregar nota fiscal. E agora ela quer o dinheiro de volta, não é isso, Joyce? Eu quero. Você quer que eles te paguem o valor total? Pelo menos a metade, porque também eles cumpriram um pouco, né, com o trabalho deles, não certo, né, mas cumpriram. Então eu quero pelo menos a metade do valor. O casamento, mas depois do casamento você relaxou?
Não teve como relaxar, né? Não teve, porque foi uma correria enorme. As pessoas já estavam super cansadas, algumas pessoas já descansadas de tanto que estava com salto alto, né? Faltou clima no casamento. Exatamente. O pessoal estava tudo cansado, com fome, apesar que o buffet eles passaram, né? Todo mundo preocupado, né? Onde você estava? Exatamente. O meu marido mesmo, ele tentava me ligar no celular e não conseguia, né? Porque não tinha sinal. Então ele ficou desesperado. Aí o que ele fez? Pegou o carro e foi atrás de mim. Aí foi aí que eu consegui chegar para poder me casar, porque se ele não tivesse ido atrás, eu não ia conseguir chegar. Eu imagino que você deve ter subido lá no altar e tal, aquela cerimônia, mas você devia estar chateada por dentro, né? Nossa, em vez muito. de você estar feliz, realizando aquilo que você tanto planejou, você estava por dentro bastante chateada. Tava muito, mesmo também porque além de demorar todo esse tempo, eu não cheguei na porta, eu não fui filmada chegando de limusine. Você foi a pé, né? Eu fui a pé. Até a igreja. Andei mais ou menos de 100 metros a 150 metros andando. Uma mulher me ajudando, segurando o vestido, até chegar à porta. Então, assim, aquele glamour da noiva chegar com a limusine. Aquele sonho. Né? Aquele sonho. Ninguém viu. Todo mundo viu que eu tinha chegado, mas não tinha visto eu chegando na limusine. Viu eu saindo lá do nada. Mas essa empresa, alguém te indicou? Alguém já tinha contratado essa empresa? Não, eu joguei na internet, né? E aí eu fui fazendo cotação, né? Das empresas que fazia esse trabalho. Olha, isso que você está falando é uma coisa interessante do Celso comentar. Essa coisa de você fazer cotação desse tipo de serviço. Porque, não sei, deve ter bastante limusine para oferecer em São Paulo. Cidade desse tamanho deve ter. Mas você vai fazendo meio no escuro, porque não é muito comum assim das pessoas. Você não tem para quem perguntar se deu certo. Às vezes tem, mas no seu caso você teve alguma referência? Não tive, não. Então você foi fazendo a sua pesquisa sem ter certeza. Exatamente. É um bom assunto para o Celso comentar. E também, Celso, ela diz que quer metade desses R$ 1.690 de volta. Acho que vou ter que ligar lá nessa empresa para saber o que aconteceu, né? E é direito dela? Pois é, Tícia, Brito, vocês tocaram no ponto crucial dessa história toda. Em primeiro lugar, vai lá na primeira dica que a gente vai dar para você que vai fazer locação de um veículo para um aniversário, para um casamento, para uma festa, não importa se é limusine ou não é. E esse veículo vai fazer um trajeto. A primeira coisa que tem que ser feita com um dia de antecedência é a precursora. E aí eu tomei o cuidado, inclusive, de tirar do dicionário para ensinar você que está nos assistindo o que significa precursora. Olha só, significado de precursora, né? Tá aí, ó. Precursor, pioneiro, prenunciador, né? O que foi primeiro a fazer alguma coisa iniciante. O que significa isso? Toda empresa que faz esse tipo de serviço, como a Diamond Exotic, que é Exotic Diamond, que é essa empresa, essa locadora que foi contratada, inclusive nós temos aqui o contrato de prestação de serviço, ela deveria ter um dia antes ido ao local, verificado as condições, tratava-se de um sítio, precisava ver se essa limusine conseguia chegar até o local. Eles não tomaram esse cuidado. Esse cuidado, ele faz parte da prestação de serviço. O que o motorista fez? Colocou no GPS. Só que o GPS é confiável na região urbana. Quando sai da região urbana, ou seja, quando sai para os sítios, para as pequenas vielas, não existe informação no GPS. Né? Exatamente. Essas vicinais, que são essas estradinhas pequenas que são estradas rurais, não existe informação no GPS. Então o que o GPS? Ele fica maluco, ele começa a procurar. Ela me relatou que em determinados momentos ela abria o vidro da limusine e via mato de um lado e mato do outro, só mato. Imagina Mostra que medo. que o motorista estava totalmente perdido. Ô, Celso. Exatamente. E ela tentava fazer ligação no celular. Olha, Tícia, interessante isso que ela não contou. Ela tentava fazer ligação no celular dela e ela não conseguia porque também não tinha sinal. Então ela não conseguia avisar o marido dela, que foi obrigado, quando ela conseguiu falar com ele, largar os convidados, largar os padrinhos, largar todo mundo e sair para salvar a noiva, para achá-la, para poder fazer o casamento. E aí
Quando encontrou, o motorista não dava atenção para ele buzinava e fazia uma confusão danada. Ô, Celso. E nada de atenção. E ela dentro do carro, desesperada, sem conseguir se movimentar. Ela falou, ficou desesperada. Agora, num caso desse, que foi um atraso, prometer e não cumprir, como está no código, tem alguma penalidade, alguma coisa assim? Tem. É mais grave do que isso, Tice. A limusine também tinha um defeito. Para quem não sabe, uma limusine tem uma separação entre o motorista e o passageiro. Ela falou, é um um vidro interfone. blindado, geralmente, para que o motorista não tenha acesso, exatamente. O interfone não funcionou, então já existe uma falha na prestação de serviço aí. Deveria estar todos os itens funcionando de acordo com o que estabelece aqui o contrato. Inclusive, ele cita item por item. E se alguma coisa for estragada, tem multas, ó, multa de R$1.000 para banco danificado, R$450 para tapete danificado, R$100 para limpeza do veículo, R$100 para desodorização. Então, se o consumidor criasse qualquer tipo de problema durante esse transporte, essa prestação de serviço, pagaria uma multa. Agora, aqui não estipula nesse contrato uma multa se o fornecedor não cumpriu sua obrigação. Então, quais são as obrigações dele? Primeiro, antecipadamente verificar o local, para ver se a limusine chegava lá, coisa que não aconteceu. Funcionamento de todos os itens dentro da limusine, né? Conhecimento do local onde seria feita a cerimônia do casamento. Tudo isso não foi feito. Então, houve uma falha na prestação de serviço. Então, quais são os direitos dela? E aí, respondendo a sua pergunta, o Código de Defesa do Consumidor admite isso, exatamente. Olha só, diz o seguinte, o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade, é o defeito, vício de qualidade e defeito, né? Que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor. Houve uma diminuição de valor? Sim, porque o vício, o defeito do serviço não contemplou o que se necessitava. Ou seja, o que precisava acontecer era horário, cumprimento de horário para ela fazer o casamento. Então, cabe ao consumidor o quê? A execução de serviços sem custo adicional, que não adianta porque ela não vai fazer um novo casamento. Restituição imediata da quantia paga não é o caso, porque eles, de certa forma, prestaram o serviço mesmo que parcialmente, né? Ou então, abatimento proporcional do preço. Então, cabe o abatimento proporcional do preço, sim, né? E ela negocia, ela pede aí que pague só 50% e que os outros 50% seja devolvido a ela. É justo, de acordo com os danos que ela sofreu. Que bom, tá no direito dela. A gente quer colocar um sorriso no rosto da Joyce, que é uma menina linda. Tenho certeza que é simpática e merece ser feliz, mas ela casou e não teve esse gosto completo por causa dessa situação. Então, assim, ó, não teve GPS, não teve o sinal do celular, não teve o interfone da limusine para ela conversar com o motorista e, nesse momento aqui, nem o telefone da empresa da limusine, porque ainda não atendeu. Mas a gente vai continuar tentando, quem sabe, falar com essa empresa, com esse motorista, para ver como é que vai ficar essa história aí. Porque, pelo menos, ela tem que receber metade do valor, que é o que ela está pedindo. Mas o que a gente quer mesmo é ver a Joyce feliz. Já já a gente vai tentar de novo, tá? Mas a gente está agora na Semana da Páscoa e claro que o item mais cobiçado por adultos e crianças é o ovo de chocolate, né? Mas os ovos estão muito caros, gente. E de um lugar para outro, a diferença de preço está passando dos 80%. Uau, tudo isso? Exatamente. Então, o Celso vai hoje fazer uma participação. Quero que ele fique com a gente mais um pouquinho aqui, porque nós vamos ter hoje a Patrulha na Páscoa. Vamos ver o que esse coelhinho está fazendo. A Cissa Camargo fez uma reportagem mostrando como fugir das armadilhas na hora de comprar ovos de Páscoa. É o que a gente vai ver agora. Eles são esperados o ano inteiro. Eu amo chocolate. Na Páscoa eu como mesmo, sem dó nem piedade. Eu adoro essa época, porque eu posso comer todos os chocolates sem culpas e variados ainda. No mercado e nas lojas, ocupam posição de destaque, aumentando ainda mais o desejo de adultos e crianças. Mas junto de todas essas delícias, uma surpresa de amargar. Quer passar rápido aqui perto. Tá horrível, muito caro.
Muito caro. Tem que baixar esse preço aí, senão ninguém compra. Muito caro. Eu compro geralmente para os meus sobrinhos, mas acho que este ano não vai ser possível. Eu tenho 2 netos e os 2 querem ovo de Páscoa, então fica difícil comprar, né? Porque está cada vez mais caro, né? Lá para minha casa eu vou comprar a caixa de bombom. Mas mesmo assim a caixa de bombom também está mais cara. Tudo está mais caro. Antônio é gerente deste supermercado. Ele trabalha há mais de 40 anos no ramo alimentício e nos confessou que neste ano, por temer os altos preços dos ovos de Páscoa, mudou sua estratégia de compra. A expectativa de vender ovo de Páscoa esse ano com relação ao ano passado, nós estamos prevendo 5% a menos nas vendas, até porque houve um aumento no preço de 10% a mais que o ano passado. E o que se percebe nos corredores é que o consumidor está pesquisando, olhando o preço e comparando o preço do ovo de Páscoa com o preço do bombom. Segundo o Procon de São Paulo, essa alta no preço dos ovos de Páscoa tem uma explicação. Esse aumento tem relação principalmente devido aos fatores externos. O aumento do dólar, a crise no mercado interno afeta diretamente no preço do ovo também. Além do aumento de quase 10% no preço dos ovos neste ano, na comparação com 2014, a economista do Procon destaca que entre um estabelecimento e outro, a diferença é gritante. A maior diferença de preço constatada na pesquisa nos ovos de Páscoa foi de 32% aproximadamente. O Procon alerta que antes de comprar é importante pesquisar os preços, ver se o valor cabe no seu orçamento e mais, não levar as crianças no momento da compra. Em época de crise, uma solução inteligente para adoçar a Páscoa é fabricar o seu próprio ovo. E é isso que a Flória faz. Flória, quando é que você começou a fazer o ovo de Páscoa em casa? Já fazem uns 15 anos. E por que você decidiu? Porque é bem mais em conta, para mim fica mais econômico, a minha família é muito grande, então aí eu comecei a fazer, as pessoas começaram a gostar bastante, porque o chocolate fica mais gostoso, um chocolate feito em casa, e todo mundo já espera chegar a Páscoa para ganhar o ovo de Páscoa. Para comprovar essa economia, acompanhamos a professora a um supermercado da Grande São Paulo. Aí, ela vai comprar todos os ingredientes necessários para fabricar seus ovos. Flória, tudo que você precisa aqui? Aí, eu tenho aqui o chocolate, tá? Os recheios para fazer o bombom, as forminhas também que eu preciso para fazer o chocolate, a forma do bombom, a forma do ovo. Depois, para embalar, eu preciso do papel para embalar os bombons e do papel para passar e proteger o chocolate. E depois, a folhinha para decorar e deixar ele bem bonitinho e os lacinhos também, que são os laços prontos e isso basta para fazer os ovos. E no final, olha só quanto ela vai pagar. Com R$ 93,29, a Flória vai fazer 4 ovos de Páscoa. De quantas gramas? 500 gramas. Com bombom. Com bombom. Recheado ainda. Gente, isso eu quero ver agora. Vamos pra lá? Vamos fazer. Vamos pra casa da Flória. Mãos à obra. Então, fazendo as contas, cada ovo que a Flória vai fazer vai custar em média R$ 23,00. Enquanto o industrializado de 500 gramas que você compra no mercado não sai por menos de R$ 50,00. A economia aí passa dos 50%. Agora, então, é o passo a passo de como preparar esse chocolate. Então, primeiro a gente vai derreter o chocolate no micro-ondas. Pode ser no banho-maria ou no micro-ondas. O importante é o tempo, aproximadamente 20 minutos. Hora do choque térmico, que é despejar o chocolate derretido e quente em uma pedra fria. Agora precisa mexer bastante para ele chegar numa temperatura de uns 28 graus. Então ele vai ter que ficar bem frio. E quanto mais mexer o chocolate, mais brilhoso ele vai ficar. E fica mais bonito. Para saber se a temperatura está boa para começar a trabalhar, a Flória tem uma dica. Então eu pego bem no meio do chocolate e coloco bem embaixo ao lábio aqui. Eu tenho que ter uma sensação de frio, de gelado. Feito isso, hora de passar o chocolate na forma. O que restar dele, colocar os confeitos para o bombom. Tanto a casca do ovo quanto o bombom devem ficar na geladeira por 20 minutos. Depois é só soltar, embalar. Agora sim está pronto.
Viu como é fácil economizar e fazer um chocolate em casa, um ovo de Páscoa? Ai, ficou bom demais! Mas o melhor de toda essa história foi a economia que a Flória fez. Assim, a Páscoa fica muito mais doce. Que bacana! Essa senhora aí que a gente viu preparando os ovos em casa, ela é uma professora. A Flória. E nesse momento aí, ela dedicou o seu tempo, o seu carinho a fazer esses ovos que com certeza vão ficar tão bons, ou até melhores do que aqueles que ela teria comprado no supermercado. Ela tava com a cara boa. E um detalhe, com mais de 50% de economia. Isso aqui é o bacana. Pois é. Agora você tem que optar. Ou vai dar trabalho e você vai se virar em casa, fazer tudo isso que ela fez aí, gastar o seu tempo. Ou você vai gastar um pouco mais e comprar no supermercado. Mas eu gostaria de perguntar para o Celso Russomano o seguinte: essa diferença de 50% entre o feito em casa e o industrializado é tolerável? A gente pode considerar justa, Celso? Ou está havendo um exagero aí por parte dos comerciantes? Pois é, Brito, a pergunta é muito boa, né? O Código de Defesa do Consumidor estabelece as práticas abusivas no artigo 39. Estabelece também que quando existe prática abusiva e essa prática é apurada, há responsabilização e multa pesada para o fornecedor que faz desse jeito. Por isso é importante que o consumidor sempre procure bastante, veja em vários lugares. Saiba que, geralmente, nas lojas que vendem atacado e no varejo também, você vai comprar a um preço melhor. E quando você vai no atacadista, se você juntar 3 ou 4 amigas, você pode procurar o atacadista. A minha mulher faz geralmente isso. Compra numa quantidade maior com as amigas e distribui. A gente sempre dá ovos de Páscoa para os nossos funcionários, as pessoas que trabalham para a gente, e a gente compra numa quantidade maior. O preço chega a ser 30%, 40% mais barato do que o preço que você encontra de uma maneira geral no comércio. Agora, mais uma dica importante para quem vai comprar ovo de Páscoa é comprar no último dia, no dia da Páscoa. Quando você compra no dia da Páscoa, você tem condição de negociação, de chegar para o fornecedor e dizer assim: olha, se eu não comprar de você, vai ficar aí. Você vai ter que devolver ou não vai vender, ou vai ficar guardado. Você não quer vender um pouquinho mais barato para mim? Eu compro tantos ovos teus. Aí eles acabam vendendo a um preço mais barato. Vale sempre negociar, viu, Brito? Ô, Celso, a Tiziane vai fazer uma pergunta para você, mas eu quero aproveitar esse gancho que você colocou agora. Vamos imaginar que eu vou no supermercado, compro lá uns ovos e tal, pago um valor X. Aí eu saio, já comprei, mas eu passo em outro supermercado. Era a minha pergunta. Era a sua pergunta? Era a minha pergunta. Então pode completar. Não, será que... não, era uma pergunta. Se eu vou no mercado, eu compro um ovo barato. Isso. Aí no outro mercado tá um preço absurdo, assim, muito mais alto. Eu posso levar esse ovo que eu comprei no mercado e daí exigir que eles vendam o mesmo ovo pelo mesmo preço que eu paguei? Era essa a sua pergunta? Era isso aí. A gente pensa igual. Tá vendo? Entrosamento. Na verdade, nem numa situação, Brito e Tice, nem numa situação nem na outra é possível isso, né? O que a lei estabelece é que quando é caracterizada a abusividade de preço, e aí para caracterizar a abusividade de preço, você precisa pedir as planilhas, né, do orçamento, de tudo que é gasto para fazer aquele ovo, né, dos encargos sociais, etc. e tal. Os órgãos de defesa do consumidor têm esse poder de requisitar dos fornecedores planilhas de custo para analisar essas planilhas e verificar se o preço está colocado em cima é abusivo, né, existe uma vantagem excessiva em cima do que está sendo colocado, aí pode ser multado. Não existe tabelamento de preço no Brasil. Então, se não existe tabelamento de preço, a gente não pode exigir. O que a gente pode fazer é negociar. Negociar com os estabelecimentos comerciais dizendo: olha, eu tenho um anúncio aqui de um preço mais barato. Se você cobrir esse preço aqui, eu compro de você. E isso acontece muito no mercado. Vale a pena fazer, porque quando você negocia, você consegue desconto. Mais uma dica: quando você compra em dinheiro, sem cartão de crédito ou sem cartão de débito, geralmente o desconto é maior, porque eles deixam de pagar a taxa de cartão de crédito ou de cartão de débito e acabam te vendendo mais barato também.
Ok, Celso, é sempre bom essas dicas, porque a gente está nos últimos dias aí para comprar os ovos de chocolate, para dar de presente para as crianças, para os nossos colegas de trabalho, para a nossa família. Então, pessoal, se liga no que foi dito agora aí, porque a gente tem que pesquisar. E é o seguinte, naquele caso da Joyce, que casou no dia 6 de dezembro, mas ela ainda não está contente porque teve um monte de problema com a limusine, que ela pagou quase R$ 1.700 pela limusine, mas aí houve uma série de atrapalhadas e ela acabou chegando muito atrasada lá na cerimônia do próprio casamento. A gente ainda não conseguiu contato com a empresa da limusine, mas vamos dar mais um tempinho para eles. Não é para a Joyce, é para eles, porque o interesse a partir de agora passa a ser da empresa de tentar resolver para não ficar com a imagem ruim perante outras pessoas que podem amanhã ou depois tentar contratar o serviço deles. O programa tem muitas atrações hoje, além da Patrulha do Consumidor. Estamos dando aquele tempinho ainda para a empresa lá da limusine, no caso da Joyce. Celso está lá em Brasília ao vivo com a gente e eu quero convidar todos para que hoje vocês acompanhem também o Além do Peso, porque ontem o Cleiton não se pesou. Era o dia da meta, né? Não podia engordar em relação à semana passada, sexta-feira, mas o Cleiton teve um problema de saúde e não apareceu, não participou de nada. Então hoje a gente vai saber o que aconteceu em detalhes com o Cleiton e ele vai se pesar. Vamos ver qual é o peso, se ele conseguiu manter o peso da sexta-feira, tá? Na Páscoa não pode faltar, claro, os ovinhos. Tem para todos os gostos, tamanhos, mas o que também não pode faltar, gente, são as lambanças com chocolate pela internet. Olha, tem cada uma. Vê só. Caro ou não, uma coisa é fato: o chocolate encanta o paladar. Quem nunca se deliciou ao comer um ovo inteiro ou barras e mais barras do sabor predileto? Essa pequena virou sucesso na internet, porque quando o chocolate acaba, ela pede mais pro urso. Dá chocolate pra ele. Ah, você quer dar chocolate pra ele, filha? Dá. Ele gosta de chocolate? Então toma. Ih, você tá comendo chocolate do ursão? Comeu. Ah, ele já comeu? Ele não quer mais não? Não. Agora o resto é seu? E onde tem chocolate, tem travessura. Olha só. Fala a verdade. Essa é a Maitê. Ela mente que não comeu chocolate algum. Não foi você? Não. E cadê o chocolate que tava lá? Em cima da pia? Tá aqui. Tá ali ainda? Então não foi você? Não. Ainda bem, né? Fala sério, né? Chocolate vai bem até no meio do pão. Olha só esse pequeno. E é claro, o primeiro chocolate a gente nunca esquece. Olha só. Esse outro pequeno se delicia e ri ao mesmo tempo. Dá esse bombom pra mim? Dá pra mim? Dá pra mim o bombom? Dá. Oh. Vou pegar esse bombom, eu quero esse chocolate. Por falar em bom humor, com o preço dos ovos nas alturas, o brasileiro se vira como pode. Na internet, já circula uma campanha para que as pessoas façam churrasco ao invés de comprar ovo de Páscoa. Sim, o quilo da picanha equivale a um ovo de 190 gramas. Você acredita? Em outra brincadeira, o coelhinho é ameaçado pelo pai que nem acabou de pagar as contas do fim do ano, carnaval, IPTU e IPVA. Hilário, né? Em um quadrinho do Pelicano, o ovo de Páscoa é tão caro que vem com uma surpresinha dentro. Um assaltante. E tem até apelo de mulher solteira rodando as redes sociais por aí. Na ilustração de um blog, o menino chama o coelho de mercenário e o coelho responde que se ele não comprar, tem quem compre. Mesmo com os preços nas alturas, essa piadinha mostra que, independente da idade, todos amam ganhar ovos de Páscoa, não é mesmo?
Todo mundo gosta, né? Isso aí tá rolando na internet. E aí eu vi 1 quilo de picanha custando a mesma coisa que um ovo de chocolate de 190 gramas. Beleza, só que eu quero ver como é que o cara vai botar o ovo a picanha. Como é que ele vai... As crianças vão comer a picanha assim? Não, a criança não vai querer o churrasco, vai preferir o ovo de chocolate. É uma comparação meio... Ô Celso, estamos na semana da Páscoa, mas o caso da Joyce eu acho que vai ficar para depois da Páscoa, porque o pessoal não está atendendo lá na limusine, não. Não, depois da Páscoa não, Brito, amanhã. Tanto Amanhã? o caso dela, Opa. quanto da Luciene, tanto os 2 casos nós vamos trazer de volta amanhã, não tem conversa não. Aqui, escreveu, tem que cumprir, não é verdade? Que maravilha, que maravilha. Então, Joyce, um pouquinho mais de paciência. O Celso disse que acha que até amanhã a gente vai ter uma resposta dessa empresa. Porque se não der no telefone, vai no microfone. É o nosso bordão aqui da Patrulha do Consumidor. Ela quer metade do dinheiro que ela pagou da limusine. Quase R$ 1.700 que ela pagou, ela quer metade desse valor aí, porque não foi bem atendida. Pelo contrário, segundo ela, o casamento, a cerimônia, tudo foi prejudicado por causa dessas trapalhadas que aconteceram aí.